Pace e bene. Nel libro della Genesi, all'inizio, Paz e bem. No início do livro do Gênesis, temos duas criações, a do mundo e a do homem. Alguém poderia se perguntar, por que duas criações? Na primeira criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, lemos esta frase: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. sono, possiamo dire, straordinarie per quanto riguarda Já as primeiras palavras são, podemos dizer, extraordinárias, porquanto diz respeito ao lugar onde foi composto este texto. Porque, como sabemos, o livro do Gênesis e, sobretudo, estes 11 primeiros capítulos, elementos do Pentateuco, foram redigidos na Babilônia. E na Babilônia, na sua mentalidade, na sua literatura, apenas o rei foi criado à imagem da divindade. Mas aqui, a primeira frase, a primeira ideia que lemos, diz que todo o homem foi criado à imagem de Deus. fu creato a immagine di Dio, è una visione molto più ottimistica, possiamo dire, ma É uma visão muito mais otimista, podemos dizer, mas são coisas interessantes a dizer, pois aqui os termos que em hebraico aparecem apenas duas vezes em referência ao homem, masculino e feminino, zakar ou nikvah. Estes termos não significam homem e mulher, mas como está traduzido em português, masculino e feminino. Sabemos que em outro trecho, por exemplo, no capítulo 6, quando Noé, antes do dilúvio, coloca os animais na arca, está escrito que toma de cada animal, zakar e nikvah. Em outras palavras, o autor bíblico deseja ressaltar fortemente o aspecto sexual do homem. Por dizer que foi criado Adão, que se pode traduzir por homem, mas Adão, em hebraico, também significa humanidade. Foi criada então a humanidade. Mas esta humanidade se divide em duas partes. Uma parte são os homens e a outra as mulheres. De qualquer forma, temos uma única humanidade. Mas aquilo que os torna diferentes é o aspecto sexual. Para dizer então que Deus criou o homem à sua imagem, lembre-se que, lendo atentamente esse texto, é preciso dizer que para vislumbrar a imagem de Deus no homem, é necessário levar em consideração que seja homem e mulher. Pois nem somente o homem, nem somente a mulher revelam a verdadeira face de Deus. Mas apenas quando ambos são levados em consideração, então somente neste momento é que vemos a verdadeira face de Deus. Porque Deus supera o aspecto sexual do homem. Deus é capaz de pensar e de amar de modo feminino e masculino. Sabemos que é diferente o amor de uma mulher, como se expressa. É diferente do amor de um pai, de um homem. Não é a mesma coisa. Existem diferenças, mas Deus supera este limite. Ele é capaz de pensar e amar, seja de modo masculino ou feminino. ma Dio supera questi limiti. È capace. Isso é extraordinário. Lembremos que naquela época, o status social da mulher era muito mais baixo que o do homem. A família havia sempre em Israel o caráter patriarcal. Aquele que era o mais importante em uma família era sempre o homem. E aqui encontramos um autor que escreve que é necessário colocar no mesmo nível o homem e a mulher. E então, neste momento, temos a verdadeira face de Deus. Os dois juntos refletem a imagem de Deus. Isso é algo que supera a mentalidade da época. Não é algo que digamos normal, levando em consideração a época em que este texto foi escrito. Então, é algo verdadeiramente extraordinário. Temos o segundo texto, onde encontramos esta descrição mais simples. Pois vejamos, o homem que foi criado do pó da terra, de maneira bem simples. E até podemos dizer primitiva,
pois os especialistas dizem que este segundo texto é de fonte já vista, que seria do século X a.C., enquanto que a primeira seria de fonte sacerdotal, que seria do século VI ou V a.C. Perché gli esperti dicono che questo secondo testo è di fonte iachvista, che sarebbe X secolo a.C., mentre il primo testo proviene dalla fonte sacerdotale, che sarebbe VI secolo a.C. Comunque tutti e due testi sono stati redatti in Babilonia, proprio in questo VI o V secolo. De qualquer forma, os dois foram redigidos na Babilônia, mesmo no século VI ou no século V a.C. Mas aqui temos uma redação muito mais simples, que está escrito: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer um auxílio, que lhe seja semelhante. Então Deus criou os animais e os levou até Adão. E ele deu nome a estes animais. Sabemos que na tradição bíblica, dar o nome a algo significa tomar posse dele. Portanto, Adão se torna o senhor de todos estes animais. Está escrito que não encontrou auxiliar que lhe fosse semelhante. Os animais não são capazes de retirar este sentimento de solidão. Então Deus decide criar uma mulher. Sabemos que hoje alguns pensam que esta imagem de uma costela retirada do lado é uma coisa humilhante para a mulher, que uma mulher ter sido criada de uma pequena parte do homem. Recordamos que este texto quer, com esta palavra, com esta imagem simples, apresentar a unidade e também a unicidade do homem e da mulher, em detrimento ao mundo animal. O que esse autor neste texto quer dizer é que não se pode considerar os animais no mesmo nível dos homens. O homem supera a dignidade dos animais. E aqui, este autor faz um jogo de palavras também, pois está escrito que depois é que a mulher foi criada. Desta vez, é carne da minha carne, disse Adão, ossos dos meus ossos. Ela se chamará mulher, em hebraico Ishá, porque do homem, do Ish, foi tirada. Aqui temos um jogo de palavras para apresentar, para mostrar, apresentar a unidade e também a unicidade do homem e da mulher. E ao fim lemos a frase: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Observem que temos dois textos, duas criações. A primeira criação quer apresentar aquilo que os torna diferentes, isto é, o aspecto sexual. Um outro texto quer apresentar a unidade e também a unicidade do homem em detrimento ao mundo animal, para dizer que o homem possui uma dignidade particular e que não se pode confundir dizendo que está no mesmo nível dos animais. Não, nunca estarão no mesmo nível. Muitos outros trechos da Bíblia nos dizem que os animais estão sempre no nível mais baixo e não podem ser considerados no nível do homem, que o homem possui uma dignidade particular. Recordemos a primeira criação que apresenta o homem como o vértice da criação. O homem muito mais importante. Recordemos a primeira criação que apresenta o homem como o vértice da criação. O homem é muito mais importante que os animais. Também depois, no Evangelho, Jesus nos fará compreender isso. Jesus com suas palavras, com suas obras. Por isso o texto, com estas poucas palavras, nos fala de coisas básicas. Por isso o texto, com estas poucas palavras, nos falam de coisas básicas. Pois sabemos que estes 11 primeiros capítulos do Gênesis, praticamente com esse gênero literário que chamamos de mito, o autor bíblico responde às perguntas mais gerais que surgem em nossa vida. Por isso o texto, com estas poucas palavras, nos fala de coisas básicas, pois sabemos que esses 11 primeiros capítulos do Gênesis, praticamente com este gênero literário que chamamos de mito, o autor bíblico responde às perguntas mais gerais que surgem na sua vida. Preciso dizer que o fez de modo genial, de modo muito simples
e muito convincente.